Fique agora com as informações do agronegócio, com Antônio Pereira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje, nós vamos falar da importação de leite do Uruguai e da Argentina pelo Brasil. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, nesse tema principal e relevante, nós vamos dar uma visão geral sobre o setor de leite aqui do nosso país. E todos sabemos que o leite, ele é um alimento básico para a população, além de ser um dos produtos mais consumidos no mundo. A pecuária leiteira, ela é uma das atividades mais tradicionais e importantes para a segurança alimentar do nosso país. Ela está presente basicamente em 99% dos municípios, gerando emprego e renda para milhares de famílias. E aqui no Brasil, são produzidos formalmente, média, de 35 bilhões de litros de leite por ano. E segundo a Federação da Agricultura lá de Minas Gerais, o estado mineiro ocupa uma média de 27% dessa fatia. No Brasil, segundo a Embrapa, o crescimento da produção de leite não se deve ao aumento de mais produtores. Muito pelo contrário, ano após ano, são menos produtores de leite no país. Hoje são cerca de 1.100.000 produtores de leite que estão no censo agropecuário do IBGE, mas são efetivamente 600.000 produtores que entregam leite ao país. Hoje, nós temos mais de 1.800 indústrias de laticínios. Esse setor, com tamanha representatividade, está enfrentando dificuldades que podem acarretar impactos econômicos e sociais no curto, médio e longo prazos, pelo forte aumento do custo de produção registrado a partir de 2020 e especialmente pela elevação desenfreada das importações. Somente no mês de maio deste ano, o volume importado triplicou, chegando a um patamar histórico de 10% do consumo de leite do Brasil. E isso tornou-se uma alta tendência, levando a um falso incremento de leite e seus derivados no mercado, sem perspectivas concretas de evolução do consumo. Na verdade, ninguém é contra as importações. Mas o que se deseja, no caso do leite, é o estabelecimento de um justo comércio internacional, que não coloque em risco a perenidade da nossa pecuária leiteira, que é fonte de subsistência para milhares de produtores rurais que se dedicam a ela. Após produções recordes em 2020 e 2021, o leite brasileiro ele vem apresentando quedas ano a ano. E desde o ano passado, então, parece que piorou. No primeiro trimestre deste ano, a aquisição de 5,8 bilhões de litros de leite cru, feita pelos estabelecimentos sob algum tipo de inspeção sanitária, federal, estadual ou municipal, representou uma redução de 1,2% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e um decréscimo de quase 7% em comparação com o trimestre de 2021. As quedas, elas foram relacionadas à elevação dos custos que não estavam compensando para os produtores manterem uma alta produção nos últimos períodos, além de intempéries climáticas devido ao fenômeno Laninha. E segundo o IBGE, no primeiro trimestre deste ano, houve uma melhoria do preço pago ao produtor. Mas o efeito na produção, ele não é imediato, demora. Foram 71 milhões de litros de leite a menos captados em nível nacional, por causa de reduções registradas em 15 estados das 26 federações participantes da pesquisa trimestral do leite. Essa variação negativa mais significativa ocorreu lá em Minas Gerais, uma queda aí de aproximadamente 80 milhões de litros.
As importações brasileiras de leite, elas são provenientes basicamente do Mercosul, Argentina e Uruguai. Sabe por quê? Em função da TEC, Tarifa Externa Comum, de 28% sobre os lácteos provenientes de outras origens, ou seja, de outros países. A TEC, essa tarifa, os torna pouco competitivos aqui no mercado brasileiro. O que determina a competitividade do leite do Mercosul no mercado brasileiro, basicamente, é a relação entre os preços de leite aqui no nosso mercado e lá nos países de origem, Argentina e Uruguai. Dá uma olhadinha nesse gráfico. As importações são representadas por barras azuis e a relação de preços Brasil-Mercosul está na linha vermelha. Toda vez que os preços de leite ao produtor em dólares aqui no Brasil sobe, em relação aos do Mercosul, existe uma tendência clara de subida dos volumes importados. E o inverso também é verdade. Um outro ponto muito importante é notar que, em função do prazo entre a contratação das importações e a chegada efetiva do produto aqui no nosso mercado, é algo entre 30 e 60 dias, dependendo da operação e do momento de mercado. Existe aí um efeito inercial dos volumes importados. Isso significa que uma decisão sobre importação tomada agora terá impacto no volume de leite importado 30 ou 60 dias depois. Uma das questões dessas importações envolvidas é que o governo brasileiro tem o interesse de manter uma boa relação com os países vizinhos, dentro do plano de ser um pivô político local relevante. Vale lembrar também que o governo tem hoje como prioridade reduzir os juros e a redução continuada da inflação. É peça-chave. Medidas que podem elevar a inflação, como dificultar a entrada de leite mais barato, tendem a encontrar muita resistência. A relação do governo atual com o agro tem tido suas dificuldades, ainda que o leite, por envolver um número muito grande de pequenos produtores familiares, possa ser encarado com outros olhos. Se os efeitos de redução dos preços do leite chegarem aqui ao ponto de gerar uma crise sistêmica na produção, além já da existente, comprometendo o abastecimento futuro, essa situação pode mudar e mudar muito. Um outro ponto que agrava o problema é que nossa demanda não cresce. Pelo contrário, nós já tivemos, vamos dizer assim, momentos no passado, entre 2005 e 2013, mas com um crescimento de 5 a 7% no ano. Agora, a entrada do leite importado, vamos dizer, acabava acomodando, sendo insuficiente para gerar um estrago grande. Só que agora a situação é muito diferente. O consumo está lá embaixo. Conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, disponibilizados pela plataforma Comexstat, a importação de leite em pó, creme de leite e laticínios do Mercosul bateu o recorde de janeiro a maio deste ano. Só para você ter uma noção, nesse período de janeiro a maio, o Brasil importou o equivalente a 350 milhões de dólares, refletindo uma alta de 292% no volume em relação aos 5 primeiros meses do ano passado. A Argentina é a maior fonte dos produtos, 56%, depois vem o Uruguai com 34%. A invasão dos importados está equivalendo ao leite de 10% da produção nacional. Isso é muito grave. Para a CNA, em curto prazo, o importado supre o mercado interno. Mas a tendência é que a produção de leite nacional, a nossa produção, que já diminuiu há 6 anos, fique ainda menor.
Somente o leite em pó responde por 75% das aquisições feitas diretamente pelas indústrias brasileiras. Está se importando mais de 200 milhões de litros de leite por mês. São mais de 7 milhões de litros de leite por dia. Isso corresponde à captação diária das duas maiores indústrias do Brasil. A CNA pediu uma posição mais clara do governo federal o mais breve possível. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo comentário.